Queria muito conversar com vocês sobre esse museu. Eu tenho, inclusive, umas fotos aqui que eu tirei porque, cara, é tanta informação que eu ficava agoniada, assim, de que eu não ia ter tempo de absorver tudo, sabe? Então eu só tirei fotos de algumas coisas pra eu ler depois. Vou deixar até aberto aqui, se eu precisar me lembrar de alguma coisa. Eu postei nos meus stories o dia que a gente foi nesse museu e, cara, eu recebi tanta DM de gente falando, posta mais sobre o museu, fala mais sobre o museu e tal. Eu fiquei impressionada, porque eu achei que a galera não ia querer se enfiar muito no assunto bad vibes, né? Então, vou contextualizar vocês do que era. Esse museu, que se chama Museu Imperial da Guerra, ele é um museu que ele conta a história de algumas guerras em que a Inglaterra participou, né? Então, por exemplo, tem umas guerras que são, entre muitas aspas, menos famosas, tipo assim, a guerra deles contra a Irlanda, aí tem a guerra do Japão e da China, tem lá também, tem uma parte lá contando, e aí tem as guerras mais famosas, né? Que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, quando você entra no museu, cara, gente, o que me choca é que, assim, como eu falei pra vocês, eu pesquisei muito o que fazer em Londres e tal, e eu não vi ninguém recomendando esse museu. E ele ficava muito perto do nosso hotel. Era, tipo, coisa de 5 minutos andando até lá. E aí, eu falei pra Thalia, eu queria fazer um rolê mais histórico aqui, sabe? Eu queria ir em algum museu legal e tal, mas não consegui pensar em nenhum. A gente viu, tinha um museu de Londres, que conta a história de Londres. Aí tem um museu de história natural, que a gente foi, e foi legal, só que eu acho que eu já até comentei isso em uma outra live. Mais cedo esse ano, a gente estava em Nova York, e a gente foi no Museu de História Natural de Nova York, que tem todo o rolê dos dinossauros e é muito legal. Eu senti que esse Museu de História Natural de Londres, ele não teve tanta novidade pra mim, uma vez que eu já tinha tido a experiência do Museu de História Natural de Nova York, sabe? Senti que algumas coisas acabaram, entre aspas, se repetindo. E aí eu fiquei, eu acho que eu queria ir num negócio assim, mais história da humanidade e tal. E a gente pensou em fazer a Torre de Londres, que é um castelo que tem lá, que tem a história da Ana Bolena e tal, que você entra no castelo mesmo, que deve ser muito foda. Só que esse rolê, ele era pago e era 32 libras por pessoa pra fazer esse museu aí, pra fazer a Torre de Londres. E aí a gente ficou meio caro, né? Tipo assim, risos. E aí o que a gente pensou em fazer? Vamos deixar um pouco mais pro final da viagem, que dependendo do quanto de dinheiro sobrar no final da viagem, a gente consegue fazer esse rolê, porque com certeza deve ser muito legal você entrar num castelo, caralho, de 1.000, sei lá quanto, 600, 1.500 e pouco, o castelo tava lá. Só que essa torre de Londres, quando você anda pelo lado de fora, tem várias plaquinhas contando a história, várias curiosidades sobre a torre e também sobre o que você tá vendo. Então tem uma parte lá que tem um portão que na plaquinha do lado de fora fala, é por aqui que entravam os prisioneiros da Torre de Londres e tal. Então, claro que a experiência de entrar na torre deve ser muito foda, mas passeando por fora você já consegue ter uma experiência legal também e ter um pouco mais de contexto ali sobre a história da Torre de Londres e tal. E aí, foi passando pela torre que eu falei pra Thalia, bicho, eu quero muito ir em algum museu que conte uma história e tal. Aí eu comecei a procurar, museu em Londres, kkk. Joguei no Google Maps, museus. E aí, quando a gente fez essa pergunta, quando a gente fez essa pesquisa, a gente tava no hotel. Então, o primeiro museu que apareceu foi esse, o Museu Imperial da Guerra, porque ele era o mais perto. E aí eu entrei, comecei a ver, eu falei, nossa, isso daqui parece ser interessante. Ele tem algumas armas e naves, etc., que foram usados em guerra. De repente, deve ter uma parte histórica interessante. Fomos lá, e era de graça, tá? Então, já tava ganhando aí. Uma coisa que tem que fazer, mano, é reservar horário. Por exemplo, o Museu de História Natural, a gente não reservou horário, a gente achou que era só chegar. Quando a gente chegou, tinha uma fila gigantesca. Então, apesar de ser de graça, é ideal que você entre no site e marque o horário, que daí você não pega fila. A gente marcou um horário. Quando chegou lá, mano, nem precisou. O Museu da Guerra, né? Isso que eu tô falando. Tipo assim, não tinha quase ninguém. A gente chegou, era umas 4 da tarde, o museu fechava às 6. A gente pensou, ele parece ser pequeno, vamos dar só um rolê, ver qual é e vamos embora. Cara, eu não imaginava que a gente ia ter a experiência que a gente teve. O Museu Imperial, eu vou até ver se eu consigo achar algumas fotos aqui pra mostrar pra vocês de repente, porque eu acho que vale super a pena, mano. Esse aqui é o Museu Imperial da Guerra. Ele é assim, ó, tá vendo? Ele é bonitão, mano. Ele é muito bonito. E na frente ele tem esse canhão aqui, que é surreal. Eu tenho até um vídeo meu e da Thalia, depois eu mostro pra vocês, que eu peço pra ela parar do lado aqui e ela fica tão pequenininha na frente do canhão, gente. O tamanho dessa porra é surreal. Surreal pensar que as pessoas realmente fizeram isso, entendeu? Fizeram essa arma e bombardeavam as outras com esse negócio aqui. É muito grande. Enfim, o museu em si, ele é lindo. Ele tem um jardim gigante ao redor dele. Muito bonito. Tinha muita gente numas mesinhas, assim, sabe? Ou passeando com um cachorro. O entorno, assim, do museu é muito, muito bonito. Acho que aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Ele tem um jardinzão. É muito bonito mesmo. E aí, quando a gente entra, o pátio principal, digamos assim, tem essas aeronaves, sabe? Que foram usadas. Aí tem lá, tipo, a placa, essa daqui foi usada na Primeira Guerra Mundial, essa daqui foi usada na Segunda, blá, blá, blá. Aí tem tipo assim, mano, tem uns mísseis. Isso aqui,
Gente, isso daqui era um míssil que ficava acoplado num avião menor e eles viajavam até o ponto até o alvo e arremessavam essas bombas aqui. Olha o tamanho dessa porra. Não dá pra ter noção, né? Olhando assim, mas olha isso aqui. Dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a escada do museu. Olha o tamanho do negócio. Aí tem umas coisas tipo, ó, isso daqui é um carro. É o que sobrou de um carro na guerra do Iraque. Isso daqui é um carro, mano. Então, assim, maluquice. Então, beleza. Até aí, a gente tava tipo, nossa, tá aqui o carro. Isso daqui é o que sobrou do carro na guerra do Iraque e tal. A gente ficou, caralho, né? Muito louco. Olha aqui o avião que eles usavam na guerra, o míssil e tal. E tudo isso aqui são plaquinhas contando a história de cada coisa que a gente tá vendo, entendeu? A gente bem andando, de repente, você chega numa parte, acho que aqui dá pra ver melhor. Aqui tem um corredor, bem aqui tem um corredor. E tinha escrito Primeira Guerra Mundial. Aí eu falei, nossa, vou entrar. Deve ter algumas coisinhas históricas. Gente, não é que tem umas coisinhas históricas. Isso aqui dá a volta, faz tipo um U no museu. A gente entra por aqui e sai por aqui. A saída do corredor é por aqui. É um andar inteiro contando a história da Primeira Guerra Mundial. E assim, é muito foda, porque logo que você entra, ele realmente conta toda a história. Tem umas placas gigantes, assim, logo na entrada, que diz como começou a Primeira Guerra Mundial. Aí tem um texto. Aí tu vai lendo o texto. E aí tu vais andando. Só que, mano, tu vai andando, aí tem uns negócios tipo, tem a roupa que o fulano usou, não sei onde. Tem essa porra aqui, tiraram, tipo, realmente lá do prédio onde ficava a sala do Hitler, não sei o quê. Tipo, isso tava lá, mano. Tem noção? Caralho, é muito histórico. Tipo, essa porra é muito... tem um peso muito grande, sabe? Enfim, dito isto, só pra vocês terem uma noção do nível de acervo que eles têm, é um negócio bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. E aí eu vou deixar aqui, pra gente falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu fiquei tão encantada com o museu que a gente não conseguiu ver tudo num dia só. É muito louco, porque assim, ó, vocês estão vendo isso daqui, ó? Memoriza isso aqui, tá vendo a roupa? Eu vou trocar pra minha cara, que eu acho melhor. Lendo sobre a Primeira Guerra Mundial nas plaquinhas, assim, você vai vendo como que a guerra foi se iniciando, como que os países começaram a tretar um com o outro e tal. Mas tem umas informações que, tipo assim, por exemplo, antigamente, muito antigamente, na época da Primeira Guerra Mundial, quando os países iam guerrear, a galera usava umas roupas assim, tá ligado? Você já deve ter visto em filme e tal, até em livro de história. O povo usava umas roupas com umas armaduras e usava, tipo, aqueles capacetes de ferro com umas penas. Era tipo umas roupas muito, muito, muito vistosas, assim, né? Por quê? Porque quando eles iam se confrontar, eles vinham pela terra e eles se encaravam na terra, entendeu? Então, a ideia era você passar a impressão pro inimigo de que tinha muito mais gente do que o que realmente tinha. Então, eles usavam essas roupas volumosas, chamativas, com cor, com armadura e o caralho. Depois que inventaram os aviões e aí começaram a ter os ataques aéreos, eles começaram a usar a roupa que a gente conhece hoje, né? Que as pessoas usam na guerra, que é aquela roupa cor de terra. É a roupa pra se camuflar. E, gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso na minha vida. E na hora, eu fiquei, caralho, o quanto isso influenciou, tipo, a indústria da moda, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Depois, na parte da Segunda Guerra, tem uma parte lá que eu tava olhando, que essa daqui eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Isso daqui, essa foto aqui, ó. Tinha essa foto aqui lá, tá? E aí, na plaquinha, contava que durante a Segunda Guerra Mundial, tudo ficou extremamente escasso. Virou lei na Inglaterra. As mulheres não podiam mais usar vestidos muito volumosos e os homens não podiam mais usar a calça com barra sobrando da calça, sabe? Quando a barra tava maior e você dobrava a parte de fora, assim, pra não ficar encostando no chão. Teve uma lei que proibia isso, porque era desperdício de tecido. E pode parecer um exagero, mas aqui no documento na plaquinha falava que eles conseguiram economizar, sei lá, 5 milhões de grama, de quilo, de tecido no ano, porque eles colocaram essa lei, entendeu? Porque tava muito escasso. Então, pra ter pra todo mundo, eles tiveram que tomar certas medidas assim. E eu lembro que isso ficou na minha cabeça na hora, eu falei, cara, com certeza, em algum curso de moda, que a pessoa vai realmente parar pra estudar isso teve influência, entendeu? Com certeza teve influência. A barra da calça, na época, era feita de um jeito, de repente não pode mais, por lei. Então, agora a gente vai fazer de outro jeito. Tipo, qual o real impacto que essas coisas tiveram na história da moda, sabe? Isso é só uma das milhares de coisas que a gente fica refletindo, porque o museu, ele mostra pontos de vista, assim, que, mano, eu nunca vi em livro de história meu do colégio, nem aula de professor nenhum, e, tipo, documentário, assim, claro, tem muito documentário que eu nunca assisti, mas me chocou, sabe? Foi muito louco ver por outro ponto de vista. Então, quando a gente começou a ver tudo isso, gente, eu tava, tipo, na metade do piso da Primeira Guerra Mundial, e eu vi, era, tipo, 5:30 da tarde, eu falei, caralho, nunca imaginei, mano, a gente não vai conseguir terminar de ver tudo. E aí, eu decidi que eu só ia ver a Primeira Guerra Mundial, porque não ia dar tempo. Não ia dar tempo de fazer tudo. Então eu vi tudinho, mano, todos os relatos. Eles têm cartas que as pessoas se mandavam naquela época. Eles têm a porra da carta lá, mano. Tu vê a escrita do primeiro-ministro da puta que pariu, que mandou pro outro, as insígnias, as roupas.
Tudo, tem tudo. E aí, no final da parte da Primeira Guerra, tem um trecho, assim, do museu. A intenção deles é fazer com que você experiencie o que é estar dentro de uma trincheira. Sabe o que é trincheira? Aquele buraco na terra que as pessoas fazem em guerra. Eles fazem aqueles buracos, eles se escondem ali pra ir avançando e ganhando território. Então, tem a simulação de uma trincheira. E aí você passa por dentro dessa trincheira. E eles fizeram um trabalho tão foda de sonorização, porque tu vai andando... A trincheira é enorme, tá, gente? É enorme. Tipo, dá, sei lá, 2 de mim, assim. Eu... né, fiquei curiosa. Eu fui passar pelo meio da trincheira. Já tava lá. E aí tu entras e é tipo... O som do museu some na hora que tu entra na trincheira. Tu só fica ouvindo barulho de gente conversando longe, assim, sabe? Que seriam os outros soldados que estão nas trincheiras contigo. E aí, do nada, tu vai andando, aí passa o barulho de um avião como se ele estivesse passando na tua cabeça. Tipo, o som, ele passa mesmo pela gente. Tipo, vum. E aí, eu, no meio da trincheira, eu fiz assim, ó. Tipo, sendo que eu sabia que eu tava dentro do museu, mas é muito imersivo, é assustadoramente imersivo. E aí, tem uma hora que tu passa, e aí tem a sombra dos soldados, assim, tipo, parece só a sombra deles, sabe? Conversando numa outra trincheira, assim. E aí, enfim, foi horrível, mas é muito bem feito o que eles fazem. É assustador. E aí, no final, você tem todo um... Tem a resolução da guerra, né? Conta lá como a Alemanha ficou fodida depois da Primeira Guerra Mundial e o caralho. Gente, coisa bizarra, como, por exemplo, a mostarda. Na época da guerra, as pessoas precisavam de comidas que durassem muito tempo. Tudo que é perecível, tudo que estraga muito rápido, não ia servir pra eles na guerra. Eles precisavam de comida que eles pudessem armazenar nas mochilas, nos tanques, e que elas durassem meses. Por isso que a mostarda, por exemplo, que é um alimento que... Foi a Alemanha que criou a mostarda? Que criou não, né? Que fez a mostarda? Eu não sei. Mas eu sei que era um condimento muito usado na época da guerra, por isso que ela dura meses. Tu abre uma mostarda, ela fica o quê? 3, 4 meses na tua geladeira? Então, assim, tem vários alimentos que foram muito usados na guerra, que era a história do enlatado, entendeu? Que dura muito tempo enquanto estiver dentro da lata e tal. Mano, não é vida muito louco? A Thali chegou, gente, pra me ajudar a falar do museu. Cadê? E é legal porque, assim, eu e a Thalia, a gente se separou, né, nesse museu. Porque uma coisa interessava mais uma, que interessava mais a outra. Então a gente Não teve... Isso, né? Mas é o tempo de leitura de cada uma, o que Isso. emerge mais, o que pega mais. A gente teve as nossas experiências individualmente. E aí, depois, quando a gente saiu do museu, a gente conseguiu sentar pra conversar e ficava uma contando pra outra, sabe? Ah, eu vi uma parte que falava isso, eu vi uma parte que falava aquilo. Cara, rendeu assunto a noite toda. A noite toda a gente continua conversando sobre esse museu. Até uma hoje, semana né? Depois, E aí... Acabou, a gente conseguiu subir pro andar da Segunda Guerra, porque o segundo andar era sobre a Segunda Guerra. Mas quando a gente tava bem no começo, começaram a anunciar que o museu ia fechar e tal. Então eu só terminei de fazer o piso, mas andando assim, sabe? Não consegui nem ver direito. Aí a gente foi embora. E aí a gente decidiu que no dia seguinte, que era quarta-feira, que era o dia que a gente voltava pro Brasil, o nosso voo era só 8 da noite. Então a gente decidiu voltar no museu, já que ele ficava do lado do hotel, pra terminar de fazer a parte que a gente não conseguiu. Foi uma péssima e uma ótima ideia, tá? Vocês vão entender por quê. E aí a gente foi fazer o piso da Segunda Guerra Mundial. Mesma coisa. O museu, incrível, tá? Você entra na parte da Segunda Guerra, tem lá a placa gigante falando como que iniciou-se a Segunda Guerra Mundial. Só que ele conta nos detalhes, entendeu? Porque... Tem muita fofoca histórica. Tem bastante fofoca histórica. E tem umas coisas imersivas, assim, por exemplo, no da Primeira Guerra tinha as trincheiras que eu falei pra vocês. No da Segunda Guerra tem uma parte que a gente entrava numa casa que ela era uma casa típica de uma família classe média da Inglaterra na época da Segunda Guerra. Então, tipo assim, aqueles papéis de parede, sabe? Aquelas cortinas, é uma coisa bem de época, assim. Lindo, umas flores. É, um negócio meio brega. Rosa. Só que eles faziam de um jeito que a gente entrava, aí tinha, tipo assim, os jornais em cima da mesa, com as manchetes da guerra. E aí tinha a janela, tinha um telão, óbvio, né, na janela, mas a sensação era pra gente ter... Aqueles que eles tiveram na época, que tinha os destroços da guerra do lado de fora. Então é bem forte, assim, né? Aí tem uma parte que fica atrás da casa, que eles contam que era tipo... Não era um bunker, né, porque o bunker é no subsolo, mas era meio que uma fortaleza que algumas famílias que tinham terreno, elas faziam pra se esconder lá dentro, entendeu? Começava a cair. Quando começava a cair, tipo, destroço de míssel do caralho. Então essas famílias, elas conseguiam se esconder lá também. O que mais que tinha? A Thali vai falar de um livro que ela tá lendo, que eu acho que vale muito a recomendação, mas eu quero ler um pouco do que vocês estão falando também. Antes de tu falar, vida, deixa eu ler aqui, ó. Jess, não sei se você conhece a história da Débora Aladdin. Ela é professora de história, ela é bem conhecida por dar conteúdo pra Enem e tal. Ela contou que muitas coisas que tem nos museus de Londres foi roubado pelos ingleses, inclusive uma pedra com os hieróglifos muito famosa. Deve ter sido mesmo, não duvido não. Ah, gente, colonizadores. Não duvido mesmo. Eu fui no Museu da Segunda Guerra lá na Alemanha e foi a experiência mais pesada da minha vida. Cara, tu ir num desse na Alemanha
tamanho, deve ser muito louco, né? Tinha relato de famílias de pessoas sendo torturadas, contando sobre as experiências e tal. Terrível que o ser humano é capaz de fazer. Eu vou já falar sobre isso. Fica aí pra gente fofocar junto. Eu vou já falar sobre isso. Assunto pesado, mas necessário. Fala do teu livro, Vida. Vem falar aqui pertinho. Esse livro daqui, Fala tá? aqui pertinho do microfone. Ele chama Persépolis. E essa daqui é a história da Marjane, eu acho que se fala assim, Marjane Strapp. Tá sendo meu livro favorito da vida. É em quadrinhos, tá? É uma graphic novel. E conta a história dessa menina aqui, tá? Que é... Essa menina... Ela é iraniana e ela conta, a partir de uma visão criança, né? Tipo, crescendo, adolescente e tudo mais, como é crescer durante uma guerra. Porque quando começou a guerra do Irã, que era Pérsia, no caso, né? Ela era só uma criança. E ela conta como era pra ela, tipo, quando, por exemplo, nesse caso daqui, quando o Islã tomou conta do país e que um dia ela, linda e bela, tava lá indo pra escolinha dela. No dia seguinte, ela tinha que ir com véu. E aí, é maravilhosa essa cena, eu vou mostrar aqui pra vocês, porque ela conta exatamente, tipo, pra uma criança não faz sentido nenhum, do nada eu tenho que usar um véu na cabeça. E aí, tem aqui, ó, a cena das crianças brincando, mas esse véu tá muito quente, e fazendo cavalinho, e pulando corda, em nome da liberdade, somos das trevas, devolve meu véu. Então, tipo assim, conta como foi a vivência dela de guerra e ela percebendo a guerra. E essa situação aí de ter a casa no meio do museu fez a gente pensar que não é só uma história, sabe? Eram pessoas vivendo aquilo, exatamente, pessoas olhando pela janela e percebendo que tava tudo destruído. E as manchetes nos jornais e a barra da saia delas que tinha que mudar porque não podia ter mais pano. E era a comida que elas comiam. Eu já vou puxar. Estilo a Anne Frank. Só que a Anne, ela viveu a história dentro da guerra escondida. E no caso de Persépolis, né? A Marjane, ela vive linha de frente. Cai bomba na casa da frente da dela. E ela chega a perder a amiga, sabe? Ela reconhece a amiga porque tem um bracelete num braço. Então, é uma vivência que, ao mesmo tempo que ela traz o cômico da criança, tipo... A ingenuidade da criança, ela também vai trazendo esses pontos de... verdade, né? Eu tava na escola e de repente tem que usar véu. Ou eu tava na escola e agora eu não tô mais. No caso dela, a escola dela foi fechada porque era uma escola francesa. E na época eles fecharam a escola porque ter contato com culturas externas era o supra-sumo do capitalismo e eles estavam super contra isso. Era um país que ficou muito conservador por conta da religião. E aí fecharam a escola dela. Imagina, um dia tá indo pra escola, eles vão falar, então não tem mais tua escola, porque francês, não vai ter mais francês. Não vai ter mais escolas bilíngues, ponto. E aí, ela conta, por exemplo, nessa história, que foram fechadas as escolas durante 2 anos, porque nos livros tinham coisas que a religião não concordava. Só que eles não falaram, a gente vai fechar durante 2 anos. Todas as escolas, faculdades, tudo, durante 2 anos foram fechados. Eles só viraram e falaram, a gente vai fechar pra uma reforminha, assim, dos materiais, porque a gente não concorda muito bem, tá bom? E um dia a gente volta. E vocês ficam em casa, entendeu? Imagina uma pandemia, só que sem a pandemia. E sem estudo, sem nada. Sem perspectiva também, de novo. E com muito medo, né? E com muito medo. Medo de cair uma bomba na tua casa. No caso desse livro, os pais dela, eles são ferrenhos na luta contra, tipo, de revolução. Então, conta também sobre os pais dela indo pra manifestação e sendo contra e tudo mais. Mas eu acho que o museu, esse estilo que eles fizeram, esse museu, ele deu pra gente muito contato direto, exatamente com a experiência humana. Não era só uma história que a gente lê num livro. Exato. Entendeu? As meninas estão revoltadas. Revoltadas. Era sobre como isso afetava no dia a dia. As pessoas escrevendo, tipo, cartas. E como eram as propagandas. E era muito mais gostoso do que uma aula de história, né? Por isso que eu falei, tem muita fofoca histórica. Porque daí a gente vai vendo exatamente, tipo, essas minúcias. Que isso dá vontade da gente saber. E aí o resto vira o contexto. Aí a gente quer saber um pouco mais sobre o contexto. Então, conforme eu fui lendo esse livro, né? Eu fiquei com mais vontade de ler sobre a guerra do Irã. Não a guerra só Irã-Iraque, porque essa é a segunda grande guerra. Teve outras antes, né? Então, gente, tem livro em quadrinhos, sabe? Tem museu. A gente consegue ter acesso a esse tipo de situação, de contexto histórico, para além da escola, que eu sei que às vezes durante a escola, faculdade, essas coisas é chato. Inclusive, quando a gente foi no segundo dia, que a gente foi de manhã, na quarta-feira, tinha, sei lá, uns 3, 4 grupos de escola
uma galera, assim, criança, assim, sabe? Devia ter, sei lá, seus 8, 9 anos, fazendo trabalho de escola. Então as crianças com aquele uniformezinho tudo, sabe? De colégio inglês, assim, com as pranchetinhas, anotando coisa e tal. E eu falei pra Thali, bicho, se na minha época a gente tivesse como absorver a história de uma maneira mais visual, mais didática, eu acho, sabe? Pra mim teria sido muito melhor, porque eu achava um porre. Tudo eu achava um porre na escola. Minhas aulas de história eram chatas pra caralho, meus professores eram chatos. Eles não contavam a história, tipo, com gosto, assim, sabe? Era um conteúdo que tu tinha que decorar e fazer prova, era uma merda. E depois de adulta, que eu comecei a entender que eu gosto de história, através de ver documentário, ver filme. Então, pra mim foi uma experiência muito em dupla, da Jéssica adolescente e a Jéssica de hoje, as duas falando, nossa, pô, mó legal saber das coisas assim, sabe? E, infelizmente, gente, eu acho que é seguro dizer que a maior parte das pessoas que procuram esse tipo de conteúdo são as pessoas que já estão do nosso lado. Eu tenho a sensação de que as pessoas que deveriam ir nesse museu, elas não estão procurando pra ir nesse museu, entendeu? Porque, apesar de muita sensação ruim que eu senti dentro desse museu, tanto no primeiro quanto no segundo e o terceiro andar, que eu vou já chegar nele, uma das sensações que prevaleceu foi de alívio, sabe? De sair do museu e pensar, bicho, eu tô do lado certo da história. Tipo, eu não tenho nenhum traço da minha personalidade que começaria qualquer desastre desse, entendeu? Graças a Deus. É muito bizarro pensar que tem pessoas que reproduzem discursos que estavam ali, brother. Ih, muito. Estavam ali, nas placas que a gente lia, nos registros de carta que uma pessoa mandava pra outra, coisa gravada em faca, em espada, tava ali. E as pessoas reproduzem isso hoje, e quando a gente fala, caralho, tu tá reproduzindo um discurso fudido, a pessoa fala, nossa, que exagero. Não é um exagero. Mas, infelizmente, essas pessoas não estão preocupadas em ir no museu ver como que a história aconteceu, entendeu? Essa é a merda.